Olá! Hoje a gente vai explorar uma das coleções de sabedoria mais antigas e, olha, mais influentes que a humanidade já conheceu. Sabe aquela pergunta que todo mundo se faz uma hora ou outra? Como é que se vive uma vida boa, uma vida com sucesso e que faça sentido? Pois é, essa é a grande busca da vida, né? O interessante é que existe um tipo de manual, um guia super antigo, testado pelo tempo, feito exatamente para ajudar a gente a navegar por essa jornada. E por milhares de anos, muita gente encontrou respostas, um verdadeiro projeto de vida numa coleção de textos, o famoso Livro de Provérbios. E é isso que a gente vai ver aqui. Vamos olhar para ele não tanto como um texto religioso, mas, sabe, como um manual prático mesmo, para essa arte que é viver bem. Então vamos lá. O livro já começa com um propósito bem claro, bem direto ao ponto. Ensinar sabedoria prática. Mas toda jornada tem um começo, né? Por onde a gente começa? O livro estabelece a base de tudo como uma frase: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Tá, eu sei, pra gente hoje essa palavra temor pode soar meio estranha, né? Dá a ideia de medo, de terror, mas no contexto do livro a ideia é outra. Pensa mais como um profundo respeito pela realidade, é tipo reconhecer que o mundo não gira ao nosso redor, sabe? Que existe uma ordem moral nas coisas. E é daí, desse reconhecimento, que a verdadeira sabedoria começa a nascer. Beleza. Com essa base definida, o livro parte para o seu drama principal. A vida, segundo ele, é como se fosse uma grande encruzilhada. E nessa encruzilhada tem duas vozes, duas figuras, na verdade, competindo o tempo todo pela nossa atenção. E é aqui que a coisa fica interessante, porque a narrativa realmente ganha vida. O livro personifica essas vozes, cria personagens. De um lado, a gente tem a Dama Sabedoria. Ela tá lá, chamando todo mundo abertamente para uma vida de segurança, de honra. Do outro lado, mais escondida, nas sombras, tá a Dama Loucura. Ela chega sussurrando, prometendo prazeres secretos, que no final das contas só levam para a ruína. E é isso, a escolha entre um caminho ou outro é o que define o nosso destino. E olha só como soa o chamado da sabedoria. É como um convite para uma festa, para um banquete, é uma oferta de algo que sustenta de verdade, que leva para a vida, para um entendimento maior das coisas. É um chamado para a gente deixar para trás as ideias rasas, sabe? E caminhar em direção à clareza. Agora, em total contraste, escuta só o que a Dama Loucura diz. O apelo dela é pro segredo, pro que é proibido. Águas roubadas são doces. É aquela emoção do que não pode, né? O ponto do livro é que sim, pode até parecer delicioso na hora, mas o que ela convenientemente esquece de mencionar é o preço que se paga no final. Ok, então, para quem decide seguir o conselho da sabedoria, como essa vida se parece no dia a dia? Na prática, o que muda? Bom, a maior parte do livro é dedicada a responder exatamente isso. E o legal é que esse caminho da sabedoria não é nada abstrato, é super prático. Ele aparece em como a gente fala, como a gente trabalha, como trata as outras pessoas. É sobre ser honesto, ser esforçado no trabalho, ter humildade em vez de orgulho. É sobre generosidade, autocontrole, integridade. São essas pequenas ações do dia a dia que, quando somadas, constroem uma vida que realmente tem valor. Quer ver um exemplo bem prático? Dá uma olhada nessa relação clara de causa e efeito sobre trabalho. De um lado, a mão esforçada, a mão diligente, leva a riqueza à liderança. Do outro lado, a mão preguiçosa, o resultado é pobreza e dependência. O livro bate muito nessa tecla. As escolhas que a gente faz sobre o nosso esforço têm consequências diretas e, o mais importante, previsíveis. E o resultado final de viver assim? O livro usa uma metáfora linda, a da luz. A vida de quem é sábio não vira um paraíso da noite para o dia, não é isso. É um processo gradual, sabe? Como nascer do sol, que vai ficando cada vez mais e mais brilhante. As boas decisões vão se somando e, com o tempo, vão trazendo mais clareza, mais ordem para a vida. Ok, a gente viu o caminho da luz. Mas o livro também faz questão de alertar sobre o caminho contrário. Porque, afinal, é tão importante saber para onde ir quanto saber o que a gente precisa evitar. E assim como o caminho da sabedoria, o caminho da loucura também tem uma progressão, e ela também é previsível. Tudo começa com algo que parece bom, atraente, palavras mansas, promessas sedutoras. Só que o livro avisa, esse caminho é uma ladeira. Ele só desce e leva à perda de tudo, da vida, da honra e, lá no fim, a um arrependimento amargo. Aquele momento em que a pessoa olha para trás e pensa: nossa, como é que eu pude ignorar todos os avisos?
E aqui a gente vê o contraste direto com aquela metáfora da luz. Se o caminho da sabedoria é como o nascer do sol, o da loucura é como a escuridão total. Quem tá nesse caminho vive tropeçando, caindo, e o pior, muitas vezes nem entende por que a própria vida tá desmoronando. Falta aquela clareza para enxergar a consequência das próprias escolhas. E tudo isso nos leva ao X da questão, a ideia central de todo o livro. No final das contas, o que realmente diferencia um caminho do outro? Então, o ponto é o seguinte: o livro de Provérbios defende que sabedoria não é só sobre o que a gente faz por fora. Não é uma listinha de regras para seguir. É algo muito, mas muito mais profundo. É sobre cuidar do nosso caráter, da nossa fonte interior, porque é de lá que vem tudo, cada ação, cada palavra, cada decisão. E com isso, a gente chega na que é talvez a frase mais importante do livro inteiro. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. E aqui, coração não é o órgão, claro. É o centro de quem somos, nossos pensamentos, nossos desejos, nossa vontade. A ideia é que a condição do nosso eu interior é o que determina o rumo de toda a nossa vida. Tudo, absolutamente tudo, nasce ali. No final das contas, a sabedoria desse guia que atravessa séculos se resume a isso. Em cada pequena ou grande encruzilhada da vida, sempre vai haver essas duas vozes. A pergunta que fica, então, para a reflexão de cada um, é qual dessas vozes a gente está de fato escutando? Qual delas está moldando as nossas escolhas?